O Partido Trabalhista Brasileiro enviou uma nova representação à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela prisão de Roberto Jefferson. Na peça, o partido lembra que já foi necessário recorrer à Comissão Interamericana por diversas vezes contra os atos de Moraes e explica que as condutas, ao invés de diminuírem, agravaram-se. A peça diz: em mais um episódio, o denunciado, ministro Alexandre de Moraes, tem mostrado e reafirmado que não existem limites jurídicos que não esteja disposto a ultrapassar. As suas ações falam por si. O denunciado decretou busca e apreensão e a prisão de Roberto Jefferson por falas que proferiu em uma decisão carente de fundamentação hábil a justificar a prisão preventiva. Ainda determinou o bloqueio das suas redes sociais, mais uma vez em nítido ato de censura prévia. Nada disso é novidade. O mesmo ministro denunciado já decretou o fechamento de veículos de comunicação, censurou reportagens e jornalistas, bem como decretou prisões arbitrárias, inclusive de deputado federal em exercício do seu mandato, e bloqueou, em típico ato de censura, páginas em redes sociais, sem que os demais membros da Suprema Corte tenham se manifestado contrariamente à sua atuação, às margens da Constituição e de todos os instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Essa é só mais uma prova de que, na esfera interna, essas violações não serão contidas pelo próprio Poder Judiciário, silente e conivente com tudo que vem ocorrendo. Com o seu mais novo inquérito, com objeto idêntico aos demais, continua sua saga persecutória, mirando os instrumentos do Estado colocados à sua disposição em indivíduos no exercício de suas liberdades de expressão, de manifestação e política, com posicionamentos políticos distintos dos seus e que não se calam diante dos arbítrios que o denunciado pratica. A pauta do denunciado não encontra respaldo na ordem jurídica interna e ele se utiliza do jus puniendi do Estado para perseguir determinados indivíduos e grupos, em especial aqueles que apoiam o atual governo federal, democraticamente eleito por meio do voto popular, bem como seus críticos. Ouça trechos da representação do PTB contra o ministro Alexandre de Moraes. Não é a primeira vez que o denunciante se dirige a essa comissão. Desde 2020, essa é sua quarta denúncia contra graves violações a direitos humanos praticadas por integrantes da mais alta corte do país, em especial pelo denunciado, que se utiliza de todo o aparato estatal colocado à sua disposição, sem que existam meios eficazes de controlar os atos arbitrários que pratica. Estamos diante do terceiro inquérito conduzido pelo ministro denunciado. Nos 3 inquéritos, o denunciado se diz vítima, ao mesmo tempo em que conduz as investigações e decide, em muitos casos, determinando prisões ilegais, sem anuência do Ministério Público, que se configura no órgão competente para tanto, além de determinar buscas e apreensões, censura de meio de comunicação, sob o principal argumento de que determinadas falas atentam contra a democracia, em especial aquelas falas direcionadas às pessoas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Há uma nítida confusão entre o que é o Estado e as pessoas que ocupam funções na sua estrutura organizacional. O ministro denunciado não é o Estado, como aparentemente pensa ser. A história se repete, não há dúvidas quanto a isso. Recordemos do rei Luís XIV da França, que deixou de herança à França uma monarquia absolutista consolidada e opressora, que foi brutalmente derrubada pela força do povo com a erupção da Revolução Francesa, em busca de liberdade e limitação dos poderes do Estado. A famosa frase atribuída ao rei Luís XIV o Grande, também conhecido como Rei Sol, bem ilustra o que se passa hoje no Brasil. Eu sou a lei, eu sou o Estado sou eu. No Brasil, as figuras que ocupam cargos de relevância, muitos deles não legitimados pelo voto popular, como é o caso do denunciado, mergulham tão profundamente nas entranhas e sedução do poder que acabam por se confundir com o próprio Estado.
Eles estão tão seduzidos pelo poder que as suas posições lhe asseguram que passam a se ver como o próprio Estado ou como a própria instituição da qual fazem parte. As instituições perduram, as pessoas não. Uma possível ofensa à pessoa não é a mesma coisa que uma ofensa à instituição que ela integra. Uma ofensa à pessoa não reflete necessariamente na instituição que integra, a não ser que a pessoa seja ela mesma a instituição personificada. No Brasil de hoje, o ministro Sol é quem determina o que é a lei e a quem ela deve ser aplicada. Para tanto, o ministro Sol inviabiliza o contraditório legal, impondo um prazo exíguo e não previsto na legislação pátria de 24 horas para afirmar que houve decurso de prazo e ignorar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, que é o dominus litis, o qual foi expresso em se posicionar pela usurpação da competência e violação ao princípio constitucional do juiz natural, bem como de imposição de prisão como regra e de prática de censura prévia à vítima de direitos humanos, o que não condiz com um Estado democrático de direito. A atuação ilegal e violadora de direitos humanos pelo ministro Alexandre de Moraes não é novidade, já tendo sido objeto de denúncia pelo ora denunciante a essa comissão em 2020 e em 2021. O mais novo dos atos autoritários que tenho denunciado como vítima, relator, promotor e magistrado é o inquérito das milícias digitais, também instaurado por ele após a Procuradoria-Geral da República ter solicitado o arquivamento do inquérito dos atos antidemocráticos. Em um Estado democrático de direito, as funções de instaurar uma investigação, investigar e julgar são separadas, para evitar contaminação e arbítrios, como estamos testemunhando no Brasil de hoje. Ainda, a vítima jamais será investigadora e julgadora do seu próprio processo. O denunciado, não satisfeito, arquivou o inquérito dos atos antidemocráticos, mas aproveitou a ocasião e instaurou um novo inquérito para dar continuidade à sua saga de perseguição e censura, renovando o tempo de investigação daquele inquérito que já se delongava. Para o denunciado, seria inconcebível não ter um instrumento autoritário apto a ser usado contra quem bem entender, decretando buscas e apreensões, censura e até mesmo prisão, quando entende conveniente, tudo unilateralmente, ainda que contrariamente à opinião do titular da eventual ação penal, a Procuradoria-Geral da República. Roberto Jefferson, presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, ex-deputado federal por diversos mandatos consecutivos, foi mais uma vez vítima do autoritarismo do denunciado. O crime que resultou na sua prisão preventiva, ter falado e criticado o ministro denunciado, o que foi considerado por ele um atentado à democracia. E as falas de Roberto Jefferson, segundo afirma o ministro denunciado, são capazes de afetar gravemente a democracia brasileira, a ponto de ser preciso encarcerá-lo e bloquear todas as suas mídias sociais. Mas até o presente momento, o ministro denunciado não logrou êxito em demonstrar em que momento as falas de Roberto Jefferson teriam gerado qualquer ameaça efetiva à democracia brasileira, seja direta, seja indiretamente. Da mesma forma, não demonstrou a necessidade e imprescindibilidade da imposição de uma prisão cautelar com base em um inquérito recentemente instaurado, tratando como regra uma medida excepcionalíssima. Por esse motivo, a decisão foi duramente criticada por renomados juristas e professores de direito penal. As instituições não são de papel, como tenta fazer crer o ministro denunciado. As falas tidas como grave pelo denunciado e que representam uma ameaça à democracia são aquelas direcionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, como é o caso do ministro denunciado. Seriam falas que afetam a honra dos ministros, configurando em tese a prática de difamação, calúnia e injúria, todos crimes contra a honra dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim, mesmo condenado por tais práticas, não seria imposta a pena de reclusão no regime fechado, de modo que a prisão cautelar é medida mais gravosa do que eventual pena condenatória. Como já dito acima, ao se ofender o rei,
não se está ofendendo apenas a sua pessoa, mas se está também a ofender o Estado e até mesmo a Deus, já que o monarca absolutista era, naquela época, o escolhido de Deus para governar na Terra. Aqui, a situação não é muito distinta. A ofensa à honra dos ministros é tida como uma ameaça à instituição Supremo Tribunal Federal e ao regime democrático. Enquanto isso, não houve até hoje a prática de qualquer ato capaz de colocar em risco a existência daquele Tribunal Constitucional e nem aos ministros que o integram. Da mesma forma, foi utilizada a Lei de Segurança Nacional, já revogada pelo Congresso Nacional Brasileiro, estando pendente tão somente de sanção do Presidente da República Federativa do Brasil. Mas tudo vale para preservar a honra do ministro e evitar que ele se sinta ofendido por críticas proferidas na esfera pública de debates. Censurar os críticos é o modus operandi do denunciado que, em diversos episódios, indo de encontro à Constituição, impôs a censura. O caso em que a revista Cruzoé publicou reportagem em que apontou possíveis irregularidades envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, com base em documentos, foi imediatamente censurada pelo ministro denunciado dentro dos seus inquéritos. Na decisão que decretou a prisão de Roberto Jefferson, o ministro denunciado afirma que há fortes indícios de materialidade e autoria dos seguintes crimes: Código Penal, calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa. Lei 7.716. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Lei 12.850. Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. Lei de Segurança Nacional. Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Fazer em público propaganda e processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social. Incitar a subversão da ordem política ou social. Lei 4.737 de 1965. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional de que o sabe inocente, com finalidade eleitoral. E foi com base nesses 13 artigos de diversas leis brasileiras que o ministro denunciado decretou a prisão de Roberto Jefferson. Destaque-se que o denunciado não faz a correlação entre os fatos e os tipos penais que utiliza na sua decisão. Limita-se a afirmar que, inequivocamente demonstrados nos autos os fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos. Qual conduta configura qual crime especificamente? Trata-se de 13 crimes distintos jogados na decisão, carecendo de maiores explicações, sendo evidente a prática de indevido non bis in idem. E não para por aí. Embora a prisão cautelar seja a medida adotada como exceção no ordenamento jurídico brasileiro, o denunciado a trata como regra, proferindo decisão à revelia da manifestação do titular da ação penal e sem sequer demonstrar a excepcionalidade do caso, a necessidade e imprescindibilidade da prisão, bem como a ausência de eficácia de outras medidas cautelares alternativas descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O ministro denunciado poderá instaurar de ofício e conduzir inquéritos ad eternum em clara violação aos princípios constitucionais e princípios que regem o processo penal brasileiro, ainda que contra a vontade da Procuradoria-Geral da República. Aí, quando o inquérito está em curso por um longo período de tempo, Sua Excelência pode arquivar e instaurar nova investigação com o mesmo objeto, como uma manobra apta a evitar a alegação de excesso de prazo? O denunciado instaura, determina quem serão os investigados, determina como lidará com os investigados, se com prisão, se busca apreensão ou apenas com censura, e é ele quem escolhe. Chama a atenção de todos o fato de que o ministro denunciado,
escolhe quem será a equipe da Polícia Federal que realizará as diligências nos autos dos seus inquéritos, sobrepondo-se até mesmo à chefia da Polícia Federal, em nítido exemplo de desrespeito à democracia e às instituições, dado exatamente por quem tanto fala em preservá-la e protegê-la. A liberdade política, bem como a pluralidade política, são requisitos indispensáveis à existência de um regime verdadeiramente democrático, cabendo ao Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal, protegê-las a todo custo. Mas ao se analisar o presente caso, o que se tem é um Supremo Tribunal Federal virando as costas para a democracia e para o Estado de Direito e deixando a cargo de um ministro ora denunciado a incumbência de perseguir os apoiadores do atual governo democraticamente eleito, bem como aqueles que se oponham às suas práticas autoritárias. Em um regime verdadeiramente democrático, a liberdade de expressão e de crítica são respeitadas por todos, em especial pelos poderes constituídos, como é o caso da Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da ordem constitucional. A atuação da Corte Constitucional deve-se ater à legalidade, não se podendo confundir o julgador com um inquisidor. Veja-se, como exemplo, a politização de cortes constitucionais na América Latina. O resultado não foi positivo. A Venezuela traçou o mesmo caminho, onde governos autoritários instrumentalizaram as instituições estatais para perseguir os opositores. No Brasil, há um ministro do Supremo Tribunal Federal se utilizando da sua posição privilegiada e de forma impessoal para calar aqueles com quem não concorda, mandando, em certos casos, até mesmo prendê-los, mesmo nos casos em que a prisão não é cabível. De qualquer forma, anseios autoritários não podem ser tolerados, em especial os daqueles que abusivamente utilizam-se de todo o aparato do Estado, pago com o dinheiro dos contribuintes, para perseguir e proteger os seus próprios interesses incompatíveis com a Constituição Federal de 88 e os diversos documentos internacionais sobre direitos humanos. A criminalização da política e da liberdade de manifestação e de crítica não pode ser tolerada. A liberdade política, bem como a pluralidade política, são requisitos indispensáveis à existência de um regime verdadeiramente democrático, cabendo ao Poder Judiciário, em especial ao Supremo Tribunal Federal, protegê-las a todo custo. Mas ao se analisar o presente caso, o que se tem é um Supremo Tribunal Federal virando as costas para a democracia e para o Estado de Direito e deixando a cargo de um ministro ora denunciado a incumbência de perseguir os apoiadores do atual governo democraticamente eleito, bem como aqueles que se oponham às suas práticas autoritárias. Em um regime verdadeiramente democrático, a liberdade de expressão e de crítica são respeitadas por todos, em especial pelos poderes constituídos, como é o caso da Suprema Corte, que deveria ser a guardiã da ordem constitucional. A atuação da Corte Constitucional deve-se ater à legalidade, não se podendo confundir o julgador com um inquisidor. Veja-se, como exemplo, a politização de cortes constitucionais na América Latina. O resultado não foi positivo. A Venezuela traçou o mesmo caminho, onde governos autoritários instrumentalizaram as instituições estatais para perseguir os opositores. No Brasil, há um ministro do Supremo Tribunal Federal se utilizando da sua posição privilegiada e de forma impessoal para calar aqueles com quem não concorda, mandando, em certos casos, até mesmo prendê-los, mesmo nos casos em que a prisão não é cabível. De qualquer forma, anseios autoritários não podem ser tolerados, em especial os daqueles que abusivamente utilizam-se de todo o aparato do Estado, pago com o dinheiro dos contribuintes, para perseguir e proteger os seus próprios interesses incompatíveis com a Constituição Federal de 88 e os diversos documentos internacionais sobre direitos humanos. A criminalização da política e da liberdade de manifestação e de crítica não pode ser tolerada.